Minha gente, tudo bem? Como vão todos, amigos, amigas? Olha, prazer grande estar de volta a conversar com vocês, né? E desta feita, aliás, sejam bem-vindos, todos vocês. E hoje, com esse quarto bloco, né, que aborda as mudanças do mercado, né, com muita ênfase, né? E essas mudanças acabam por acarretar impactos grandiosos, né, nos ambientes, e a gente estrutura essas áreas de quatro macro ambientes, mas a gente sempre fala no macro, um ambiente de sociedade. E eu, com mais um, já se torna sociedade. O ambiente pessoal, quer dizer, há alguma mudança, pode bater exclusivamente em mim. Ao mesmo tempo, esses impactos ocasionam quase que uma desestruturação na esfera de carreira profissional. Quanto mudou, né? Antes da pandemia havia uma necessidade muito clara de mudança. O advento do formato tecnológico da banda 5G vai chegar o ambiente empresarial. Não resta dúvida de que realmente foi muito farto em impactos, né? E a gente discorre um pouco sobre isso com vocês. O impacto muito forte, a gente tem uma área de mercado e uma área do eu. Esse eu próprio vocês podem entender como o grupo de profissionais existente na empresa, né? Então, no lado de mercado, nunca foi tão competitivo, né, o mercado em si, né? Acirradíssimo, né? A competição é tamanha. A prova disso é que, quando surgiu o conceito de delivery, muito bem formatado, em função da própria Covid, o conceito de delivery se expandiu, né? E cada um começou a imaginar como poderia chegar à casa do cliente. Olha, estávamos vendo há pouco tempo, na época, um carro para comprar. E o moço trouxe o carro para a gente fazer um test drive. Ele veio até a casa, o delivery, né? O delivery do test drive, né? O mercado nunca foi tão inovador quanto agora. A necessidade premente de montar um novo mindset chamado de cultura inovacional. Realmente é difícil mudar um conceito arraigado, né? A cultura é muito de coração, né? Tá ali guardado, né? Para você sair daquilo, né? Trocar aquilo por um outro, é um desafio muito grande. E às vezes a gente abre mão de uma coisa até que a gente gostava muito, né? Então, a inovação, ela exige incorporação de novos mindsets. Veloz, pô, não se pensou em nada tão veloz quanto a mudança nos dias atuais. É você ter que entrar com a internet, é você ter que entrar com toda a tecnologia. A gente fala internet porque hoje a banda larga, né? 5G, né? Olha, gente, estamos implantando no Brasil 5G. Já tem países com 6G, etc. Essa velocidade e a carência por mudança altamente veloz, né, é que acarreta esses impactos. E nós temos que mudar. Quanto que mudamos para incorporar as reuniões, né, por plataformas? Então, pessoas que antigamente viajavam constantemente dentro de um avião, essas pessoas ficavam em casa, faziam reuniões com seu grupo de trabalho, né? E a gente tem isso numa leitura até familiar, né? Alguém da família tem essa coisa, né? Não, eu vou viajar. Não, eu vou fazer uma reunião amanhã, às 9 horas. Não liga para mim que eu estou numa reunião muito grande.
pessoal todo da companhia, vamos reunir todos os gerentes, né? Interessante isso, né? Então, o mercado altamente veloz. Mutante, não pensamos em outra coisa a não ser esse mercado mutante. O quanto que já se mudou no mercado. Exemplos disso, né? A necessidade de você ser resiliente com a estrutura da inteligência artificial. Você não vai a banco, você liga para um número, né? E é o investimentos, né? E quem fala do outro lado? A inteligência artificial. Então, é interessante isso. Eu fico, às vezes, boquiaberto com meus 71 anos, tendo que adentrar nessas transformações, cultura inovacional, né? Incorporação de novos mindsets. E do lado do eu, a coisa é avassaladora, né? As emoções. E nós temos que ter esse cuidado, já vimos isso na, outro, na outra parte, né? Parte de carreira, se eu estou enganado, onde nós falamos que as empresas ainda pecam numa área muito forte para o aparecimento de um gap lá na frente é muito grande. De que maneira? Nós contratamos por competência. Queremos pessoas altamente competentes. Mas nós temos o outro lado, né? Que lá na frente a gente desliga, que é o lado do comportamento. Fulano não está mais, né? Está muito influenciador negativo, às vezes falta. Quer dizer, comportamento, vamos desligá-lo. Empresas que não fazem nem um acompanhamento. Cadê uma revisão do PDI dele, né? Se nós não queremos chamar de avaliação de desempenho. Mas muitas empresas não fazem avaliação de desempenho. Como é que você quer, né, que o colaborador progrida se você não faz uma avaliação do colaborador? Não tem como, né? Não tem como. Então, e o lado comportamental, vejam, eu falei anteriormente, responde por 95% do processo decisório. 95% do processo decisório é coração. Eu digo, às vezes, com uma certa influência, de alguma brincadeira, digo, olha, às vezes você renova namoro, renova relacionamento com uma cara um pouco mais concisa, triste, porque é o lado emocional falando mais alto. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque as soft skills, que às vezes eu nem concordo com a terminologia, habilidades leves, né? Soft skills. Por quê? Porque existem dois ambientes bem distintos, né? O lado da competência, né? A gente até fala um pouquinho lá na frente, de competência e o lado do comportamento. Competência. A criança, ela atravessa a rua sem olhar para um lado ou para o outro, mas simplesmente porque o pai ou a mãe está do outro lado. O comportamento de abraçar aquela pessoa. E o carro, filho, o carro. Então, cadê a competência? A hard skills. A soft skills? Não, não é soft skills. Ali é comportamento. Comportamento. Então, veja, as emoções falam mais alto. Temos que ter cuidado com isso, né? É por isso que o Daniel Goleman, em inteligência emocional, está farto de seguidores, né? Olha, o ambiente físico, né? Com quem eu estou ali, né? Contato, né? Às vezes eu fico cansado realmente do dia a dia, né? Essas competências que a gente sempre aborda, porque é a necessidade de se falar competência. E os pensamentos negativos. Pensamentos nós temos que abolir. Pensamentos negativos, não vai dar certo. Olha, isso aí não vai dar certo.
você já antevê, fez alguma análise para diagnosticar, né, o negativo daquele resultado. Mas isso aí não vai dar certo. É interessante certas coisas, né, gente? Outro dado. Aqui é que é ferrenho e às vezes até desastroso, né? Olha, 60%, 70%, 80%, às vezes tem 90% das empresas fracassam quando têm em seu planejamento estratégico o orçamento, finanças. Elas falham quando implementam um planejamento estratégico e dentro desse planejamento sempre entra, né? Não só os 4 ambientes do Robert Kaplan e David Norton, macro ambiente empresarial, que é financeiro, clientes, processos e RH, volto a dizer, com suas ramificações. Mas você não faz muita coisa se não tiver budget, orçamento, verba. Olha, a barreira da visão. Muitos, mas muitos dos nossos colaboradores não conhecem a cultura da empresa, a visão, missão, valores, visão, a estratégia da empresa, como é que eles, que linha de frente, os nossos colaboradores, aqueles comercial em si, o consultor de negócios, ele está lá na frente, ele conhece a estrutura, DNA da empresa, a força em existir, conhece a estratégia. Então, olha a carência dos nossos colaboradores. Olha, e eu digo não só o operacional, né? Tem uma estatística, né, que mostra que 95% dos CEOs, dos gestores maiores, eles temem poder decisório, a afirmação final. A carência é muito grande de competência. Comportamento não é carência. Comportamento, ele tem que entender que imagem ele quer passar. É outra coisa, né, gente? Olha, essas são as estruturas as quais alinham tua empresa para as estratégias. A cultura, a tríade, que eu digo, essa tríade é a tríade do alinhamento estratégico, que é visão, missão e valores. A gente sempre fala diferente, né? Porque o correto seria a gente falar valores, visão e missão. Mas a gente sempre, eu acho que se tornou praxe, né? Cultura, o hábito de se falar visão, missão e valores. E, na verdade, o correto mesmo seria valores. Primeiro, você tem seus valores. E os valores, a gente tem algumas definições, mas os valores são aqueles que você define para a sua vida, né? A vida pessoal, a vida profissional, a vida empresarial, né? A cultura tem essa tríade. Né? E os objetivos, né? A gente tem que ter um objetivo norteador, né? Que é a estratégia, né? Trabalhar vinculado a um bom orçamento, porém com qualidade. Isso é estratégia. Estratégia é trabalhar com orçamento até vultoso, mas com qualidade. Ou seja, temos que fazer budgets eficientes. Isso é estratégia, porque a estratégia está num plano mais superior. Eu tenho o planejamento tático, né, que eu mudo posições para dar certo, e o planejamento operacional. Quando eu mudo um jogador, um, um zagueiro, né? Quando eu substituo por outro zagueiro, ali um planejamento operacional, mudanças operacionais. Mas quando eu modifico esse colaborador, né, eu passo para que ele suba mais, vá até o meio-campo do outro lado, isso é um planejamento de carreira tático,
tático, né? Então, eu tenho um planejamento operacional, planejamento tático e tenho o estratégico, com vetores de crescimento.